Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o pastor chiliquento e bolsonarista Silas Malafaia ficou revoltado, deu um aí de seus tradicionais chiliques, ao saber que o Nunes Marques, que é o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, não votou pela suspeição do Moraes e do Flávio Dino no julgamento envolvendo aí o Bolsonaro, Ele queria que eles fossem impedidos de fazer parte do julgamento envolvendo a trama golpista. Nunes Marques foi um dos que votou contrário a esse impedimento dos juízes, tá certo? A segunda notícia envolve o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tá numa guerra aberta aí contra o próprio vice. E agora, como uma boa criança birrenta aí, colocou uma condição especial para concorrer como senador nas eleições do ano que vem. Vou trazer os detalhes daqui a pouquinho. Antes, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais aqui o nosso trabalho no canal. Confira se está inscrito, se não tiver, se inscreva. Olha, pessoal, é sempre aqui impagável, ver os chiliques do pastor Silas Malafaia, e eles acontecem frequentemente, mas nesse vídeo aqui fiquem tranquilos, não vai ser react, eu não vou mostrar aqui o vídeo, não vamos ouvir a voz dele, vamos ficar só acompanhando a matéria aqui realmente. É até bom para poupar os ouvidos de todo mundo aqui, Vamos aqui para a matéria do Metrópolis. Indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques foi criticado por Silas Malafaia por votar pela permanência de Alexandre de Moraes no inquérito do golpe, que mira o ex-presidente. Para o pastor, Nunes Marques foi corporativista ao negar a suspeição de Moraes no caso que apura a participação de Bolsonaro e militares em suposto plano para matar Alexandre. Abre aspas aqui para o Malafaia. Aí vocês já podem ouvir isso aqui naquela vozinha dele, Cássio Nunes é corporativista, está no corporativismo do STF, está fazendo o jogo do corporativismo do STF, já que estão sendo confrontados pela sociedade. A lei é bem clara sobre a suspeição de um juiz, disse o Malafaia. Agora ele é corporativista, Nas 80 mil vezes que ele votou a favor do Bolsonaro, era um aliado ali de primeira hora. Que isso? Cássio Nunes Marques é amigo aqui. Ê, Malafaia. Quem te viu, quem te vê, hein? Matéria continua. No entendimento da maioria dos integrantes do STF, o golpe de Estado atingiria a democracia e a coletividade como um todo, o que invalida a teoria de que, por ser vítima do suposto plano de assassinato, Moraes não poderia relatar o inquérito nem julgar o caso. Silas Malafaia também opinou que outros ministros do STF deveriam ser atingidos pelo pedido de suspeição. Abre aspas de novo para o pastor. Flávio Dino chamou Bolsonaro de demônio. Moraes diz que a extrema-direita, já que a esquerda chama a direita de extrema-direita, tem que ser combatida na América Latina. O outro, falando do Cristiano Zanin, foi advogado do Lula. Precisa falar algo mais? Cássio está sendo corporativista. Queria aproveitar e parabenizar o André Mendonça, que foi o único que votou pela suspeição de Moraes, afirmou aí o pastor. Bom, falar assim é muito fácil, pastor? Vamos aqui então pegar a lei, vamos ler a lei aqui, vamos ler o que impede um juiz de julgar o caso e vamos ver se encaixa nessa situação, Porque ficar esbrevejando por aí é muito fácil. É o seguinte, artigo 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário. 1. De que for parte. 2. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 3. Que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão. 4. Quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou na linha colateral até o segundo grau. 5. Quando cônjuge, parente, consanguíneo ou afim de alguma das partes, em linha reta ou na colateral, até o terceiro grau. E 6. Quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. E aí, pastor, é o seguinte, a gente sabe que você é esperto, Não chegou onde você chegou à toa. Sabe muito bem interpretar um texto básico como esse aqui, Algum desses tópicos enquadra o Moraes? Enquadra o Flávio Dino, que estava envolvido aí nesse julgamento também? Enquadra o Zanin? Pra mim tá claro que não, claro e óbvio que não. Mas a gente sabe, pessoal? Eles gostam de tumultuar aí o debate público, gostam de fazer barulho, não é um debate sério, de verdade. A matéria continua, traz a reação do Jair Bolsonaro com essa
traição, dá pra chamar assim, do cara que ele indicou pro STF. É o seguinte, como mostrou a coluna, Jair Bolsonaro se mostrou decepcionado com o voto de Nunes Marques a favor da permanência de Moraes no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado. O ex-presidente confidenciou a aliados que ficou perplexo e triste com o posicionamento do ministro indicado por ele ao STF. Para Bolsonaro, o voto de Nunes Marques foi inexplicável, uma vez que a suspeição de Alexandre de Moraes para julgá-lo seria evidente. O ex-presidente não se manifestou publicamente sobre o assunto. Claro, né? Quem tem medo, né, Bolsonaro? E aí, olha, pessoal, a gente lê aqui, perplexo e triste ele ficou. Pode ficar perplexo, triste, tudo isso à vontade. O que não vai faltar em breve aí, né, tomara, é tempo para refletir bastante sobre tudo isso aí quando ele estiver no fundo de uma cadeia. E nesse dia, ó, pessoalmente, eu vou festejar demais, tá certo? Eu vou festejar demais, só que ainda vai ficar aquele gosto amargo, aquela decepção. Porque eu sei, todo mundo sabe que o maior crime dessa figura abjeta, nojenta que é o Bolsonaro, ele não vai pagar nunca. Que é o crime da pandemia, os crimes da pandemia, na verdade. Infelizmente, a gente sabe que ele nunca vai pagar pelos milhares que morreram graças ao desgoverno desse cara. Todas as medidas ali anti-ciência eram medidas quase pró-vírus, era uma loucura completa. Olha, vê se tem lógica. 5 anos depois dessa tragédia toda, um vagabundo desse ainda tem amplo apoio aí na sociedade. Ele ainda tem a cara de pau de querer voltar à presidência, depois de ter sido varrido de lá. Foi o primeiro presidente depois aí da redemocratização a tentar a reeleição e perder, humilhado. Olha, sinceramente, eu não vejo a hora de ver ele no fundo de uma cadeia, tá certo? E falando em vagabundo, tem outra aqui, né, que agora decidiu fazer uma birra, tal qual uma criança aí de 5 anos. Tô falando do Cláudio Castro, nosso ilustre governador do Rio de Janeiro. Vamos aqui também, mais uma vez, matéria do Metrópolis. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, tem colocado uma condição para renunciar ao mandato em abril de 26 e assim poder disputar as eleições em outubro. Olha, qual será essa condição, hein? A sociedade está muito interessada na condição do ilustre Cláudio Castro para tentar o Senado em 2026. Vamos lá. Em conversas reservadas, o governador promete só deixar o comando do Palácio Guanabara caso seu vice, Thiago Pampolha, do MDB, também renuncie ao posto em abril. Para Castro, o cenário ideal seria ele e seu vice renunciarem, alçando assim ao posto de governador o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, que é do União Brasil. Por esse desenho, Bacelar tentaria a reeleição ao governo fluminense em outubro de 2026, com apoio de Cláudio Castro, que sairia candidato a senador pelo estado. O atual governador do Rio, vale lembrar, está rompido com o vice desde o início de março de 2024. O estopim para o rompimento foi a filiação de Pampolha ao MDB, sem o aval de Castro. Olha, a briga do cara é tão grande, a fixação dele aí pelo vice, depois que eles tiveram essa briga, é tão grande, que ele tá atrelando o próprio futuro político aí a decisão do vice de renunciar junto com ele ou não. Olha, é quase uma história de amor, né? Realmente. O Cláudio Castro é isso aí mesmo, pessoal. Essa figura patética, incompetente e extremamente burro, sempre foi. Tá certo? Que infelizmente foi reeleito governador do Rio. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Bom, fica aqui, sinceramente, a minha torcida para que o vice dele, o Thiago Pampolha, não renuncie junto e que deixe ele preso nesse cargo aí, não se eleja nada ano que vem. Sinceramente. Pessoal, antes de fechar aqui o vídeo, tem um convite especial pra vocês. Eu tenho um canal sobre cinema, trato ali de filmes, séries, um canal com meu amigo Davi Guerra. A gente lançou hoje, pouquinho antes de lançar esse vídeo aqui, um vídeo analisando o filme biografia do Donald Trump. Pois é, o presidente aí eleito pela segunda vez lá nos Estados Unidos. É um filme que causou muita controvérsia lá nos Estados Unidos mesmo, irritou muito a base trumpista, mas também irritou os opositores dele, que acharam que o filme não foi tão duro assim. Enfim, já viu o filme? Não viu? De toda forma, vale a pena conferir o nosso vídeo. A gente não traz spoilers ali, não traz nenhum detalhe que vai estragar a sua experiência
caso você queira assistir. Mas olha, o Trump é essa figura pública muito conhecida, muito importante aí no cenário mundial. Vale a pena vocês conferirem o vídeo. Eu vou deixar ele no comentário fixado. Primeiro comentário aqui embaixo na abinha, tá certo? E deixe um like nesse vídeo aqui também. Deixe seu comentário. Mais uma vez, todo tipo de engajamento ajuda demais no nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.